Aleluia, 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 aleluia. Nós não somos guiados pelo que vemos, não somos guiados pelo que sentimos, mas quantos percebem a atmosfera aqui? Isso não nos guia, mas dá para perceber. Se senta um pouco, se senta um pouco. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Até o bebê está chorando a unção. Aleluia. Como o pastor Rogério me apresentou, meu nome é Ismael, sou pastor da igreja, um dos copastores do pastor Ranilson. E para a gente é uma honra e um privilégio ter a oportunidade de servir a você ministrando a palavra. E eu creio que nessa noite a gente vai aprender alguma coisa. Quem crê nisso? Quem crê, quem está com expectativa de sair daqui transformado? O Espírito Santo pode elevar a nossa vida a um nível muito mais alto, se a gente der legalidade. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Quero conversar com você um pouco nessa noite a respeito de como ser guiado pelo Espírito de Deus. Quantos têm expectativa de ser guiado por esse Espírito? Quantos creem que Ele é poderoso? Quantos creem que Ele sabe de todas as coisas? Aleluia. Você abriu lá, Romanos capítulo 8, versículo 14. Vai dizer o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Em algumas traduções poderia dizer, Paizinho querido. O mesmo Espírito, presta atenção, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Aleluia. Irmãos, sermos guiados pelo Espírito de Deus é um privilégio, é algo exclusivo para aqueles que são nascidos de novo, para aqueles que são filhos de Deus. Sabe, muitas vezes nós ministramos aqui na igreja, muitas vezes nós falamos sobre isso, e eu vou repetir um pouco para ficar bem gravado no seu coração. Nós somos um espírito, possuímos um corpo e possuímos uma alma. Mas quando nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 14, aonde é que o Espírito de Deus fala? No nosso espírito. Não diz que Ele fala no nosso ouvido, não diz que Ele fala na nossa alma, mas diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de... Ok. Irmãos, eu não sei você, mas eu me lembro que quando eu conheci ao Senhor, recebi a palavra dEle, eu acredito que a maioria dos cristãos foi assim. Nós ouvimos falar a respeito da redenção, da cruz, do sacrifício de Jesus por nós. Nós ficamos constrangidos a retribuir essa vida, a retribuir o sacrifício dele por nós. Nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus. E uma vez que aceitamos a Jesus, a primeira coisa depois do novo nascimento que nós desejamos saber é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quantos foram assim? Deixa eu ver aqui. Nós aceitamos Jesus, e porque estamos gratos pelo que Ele fez por nós, nós queremos saber o que fazer. E quantos podem dar glória a Deus pelo Espírito Santo que nos guia em todas as coisas? Aleluia. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Todos os dias, em todos os momentos, você está tomando decisões. Possa ser que talvez você tenha um entendimento na sua mente de que Deus deseja nos guiar somente em decisões concernentes ao ministério, somente em decisões concernentes a coisas muito sérias do seu casamento. Mas, irmãos, a vida é feita, na maior parte das vezes, de escolhas muito sérias ou de escolhas muito simples. Muito simples. Quando você sai daqui, você decide se você vai pelo caminho A ou B. Quando você sai daqui, você decide se você vai para um restaurante A ou B. O tempo todo nós estamos tomando decisões. E quantas pessoas em escolhas tão simples acabaram se machucando de alguma forma? Queriam comer num determinado restaurante, chegou lá, a comida estava estragada. Queria ir por um determinado caminho, quando foi para aquele caminho, se machucou de alguma forma. Sabe, irmãos, o Espírito Santo não está querendo e desejando somente nos guiar nas grandes coisas, mas também, e talvez até principalmente, nas pequenas.
Porque se nós aprendermos a ouvi-lo nas pequenas coisas, quando as grandes chegarem, nós já estaremos treinados. Mas o que acontece é que na maioria das vezes, por pensarmos que Deus não tem tempo para perder com essas pequenas escolhas, nós os excluímos dessa função. E quando chega em momentos mais sérios, nós não estamos acostumados com a sua voz. Quem entendeu aqui? Faz uma cara de quem entendeu para ver se eu repito ou não. Nas decisões simples, nós nos treinamos a entender a sua voz. Eu não estou falando para toda vida que você for chupar um picolé, você dizer: Senhor, eu pego de goiaba ou de amendoim. Se o Espírito Santo falar com você, pega o de amendoim, ou de goiaba, ou de morango. Seja guiado. Se eu fosse o Espírito Santo, eu pedia para você pegar o de amendoim. Mas ainda bem que eu não sou. Abre comigo, por favor, em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Quando nós lermos esse versículo, ele vai estar falando a respeito do futuro. Mas tudo o que ele está descrevendo aqui foi manifesto em Cristo Jesus. Então, apesar de o texto estar falando no futuro, você vai compreendê-lo e entendê-lo como presente. Quem entendeu? Amém, amém. Vamos lá, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vai dizer o seguinte: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Cadê o povo de Deus aqui? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, o que significa o coração de carne e o coração de pedra? Ninguém nasceu e tinha um paralelepípedo guardado aqui. Todos nós nascemos com um coração de carne, fisicamente falando. Mas o que é que esse texto está querendo falar? Um coração de pedra significa um coração insensível, duro, inquebrável, difícil de ser maleável. Se você está em dúvida se pedra é difícil de ser maleável, dá um paralelepípedo para uma criança brincar de massinha. Vai ficar lá meia hora, não consegue modificar, não consegue mudar. Mas um coração de carne, ele é pulsante, ele se mexe, e por dentro dele corre sangue e vida. Um coração de carne, irmão, significa um coração sensível. Quando você nasceu de novo, Deus colocou dentro de você um coração sensível, um coração maleável. Quem tem aqui um coração de carne? Às vezes não parece, às vezes a gente vive uma vida como se não tivesse, mas tem. A gente confessa até se transformar numa realidade. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para a velha aliança, na velha aliança os homens eram guiados somente pelos reis, sacerdotes e profetas. E talvez você olhe com saudosismo, com melancolia para o Velho Testamento, mas eu quero trazer para você um pouco da realidade do Velho Testamento. Aproximadamente alguns milhões de pessoas, no momento em que Moisés finalmente consegue libertar os hebreus do Egito, saem de dentro do Egito. Milhões de hebreus. E agora eu quero que você imagine junto comigo aqui. 2 milhões de pessoas. Você é um desses. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa saber qual é a vontade de Deus. Mas deixa eu te falar, só tem uma pessoa a quem você pode recorrer. E o nome dessa pessoa era Moisés. Você consegue imaginar o caos que era? A gente olha com saudosismo para o Velho Testamento. Mas deixa eu te falar, e se toda decisão que você precisasse tomar em Deus, você tivesse que falar com o atual presidente? Como é que ia ser? Quer voltar para o Velho Testamento? Vai sozinho, eu não vou não. Mas quando nós lemos Romanos, diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus não se restringe mais a um homem, Deus não se restringe mais a um cargo, Ele se restringe a um povo selecionado, exclusivo dEle, os seus filhos. Cadê os filhos de Deus aqui? Então, irmãos, quando nós estamos no Novo Testamento, existem homens de Deus para nos instruir, para nos ensinar, mas quem ganha o protagonismo de nos guiar
é o Espírito Santo. Eu quero que você se lembre, quantos aqui já estudaram um pouco a respeito da vida de Jesus e seus discípulos? Se você não estudou, quantos aqui já assistiram um filme falando sobre isso? Cadê? Deixa eu ver aqui. Quantos aqui são incapazes de levantar o braço? Foi só um teste. Então, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus e seus discípulos, nós percebemos que quando os discípulos acertavam, Jesus dizia: não foi carne nem sangue que te revelou isso. Nós percebemos que quando os discípulos erravam, eu ainda estou falando de Pedro, Jesus virou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, você está sendo inspirado pelo diabo. Nós vemos a operação de Jesus instruindo, aconselhando, exortando e apontando o caminho. Jesus dizia: vamos agora para local tal, porque Deus tem algo para fazer naquele lugar. E em João capítulo 14, Jesus diz: eu irei subir, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro semelhante a mim. Quem está entendendo? Os discípulos olhando para um homem como Jesus, cheio de sabedoria, cheio de unção, cheio de sinais operando na sua vida, Jesus diz: eu vou embora. Os discípulos se sentiam desamparados, mas Jesus diz: eu vou e enviarei outro. A palavra outro no grego é a palavra allos, outro da mesma espécie, exatamente igual a. Nós não estamos numa dispensação inferior, irmãos. Não precisamos olhar para o Velho Testamento com saudade. Nós precisamos olhar para o Velho Testamento e dizer: que bom que ele existiu, mas graças a Deus eu estou no novo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo tem um protagonismo na nossa vida. Ele deve ter. É a Ele que nós devemos considerar e trazer as nossas decisões e escolhas. Os nossos pastores, eles têm uma função ímpar na nossa vida. Deus os ungiu para nos ajudar. Mas você sabia que a sabedoria e a capacidade deles é limitada? Um líder sobre sua vida nunca substituirá o Espírito Santo. Se as pessoas entendessem isso, elas honrariam seus líderes, mas viveriam uma vida muito mais excelente. Nem sempre vai dar para ligar para a gente, nem sempre vai dar para falar com a gente. Às vezes você vai estar fisicamente sozinho, mas dentro de você está aquele que te ensina todas as coisas. Abre comigo, por favor, em Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 8. Quantos estão sendo abençoados? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos capítulo 32, versículo 8 vai dizer assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Sabe, irmãos, quando a gente ia para a praia, eu e minha família, ou a gente ia fazer alguma coisa, eu era uma criança bem quietinha, nunca dei trabalho aos meus pais, era quase Jesus, eu quietinho. E eu me lembro que minha mãe olhava para mim e dizia assim: você vai até onde eu posso ver. E aí ela, muito meigamente, cheia de amor e compaixão, ela disse: senão você vai levar uma peia tão feia na frente de todo mundo. Minha mãe era uma pessoa muito meiga. Glória a Deus pela vida dela. Mas eu acho interessante esse versículo, porque ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei, e debaixo das minhas vistas. Sabe o que significa debaixo das minhas vistas, irmãos? Quem está falando aqui é Deus. Você sempre está debaixo das vistas de Deus. Mas pensa comigo, o que ele quer dizer com isso, se a gente sempre está debaixo das vistas dele? Significa, quando você estiver próximo de mim, perto de mim, eu vou poder te instruir e te guiar. Quanto mais próximos dele, quanto mais achegados a ele, mais facilidade nós temos de aprender dele. Quem está entendendo? Abre comigo em Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías capítulo 48, versículo 17. Vai dizer o seguinte: você chegou lá?
Eu estou ouvindo um barulho de páginas. Ok. Você ainda não chegou lá? Fica atento, eu vou tentar ser o mais claro possível na leitura. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha para cá. É interessante esse versículo, porque ele fala algo bem semelhante ao anterior, sobre ensinar, sobre guiar, sobre instruir, mas ele coloca um resultado no final. Ele diz o quê? Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha para mim aqui, olha para mim, grave isso aqui. O teu sucesso depende de ouvir e seguir a direção de Deus. Se você ouvir a direção dele, se você ouvir o que ele tem para te instruir, para te guiar, para te apontar, você será bem sucedido. Mas você precisa estar sobre as suas vistas, está próximo. Aleluia. Sabe, irmãos, não abre lá, mas em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha para cá, deixa eu te perguntar: o Senhor precisa de uma lâmpada para quê? Deus não precisa ser iluminado com relação a nada. Então, quando a Bíblia diz o espírito do homem, quantos aqui tem um espírito? Quantos aqui creem nisso? Pensa aí, o seu espírito é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que é através do nosso espírito que Deus traz clareza, iluminação para todo o mais íntimo de quem nós somos. É através do nosso espírito que Deus revela a sua vontade para nós. Porque Deus não precisa de uma lâmpada para nada, quem precisa somos nós. Repita comigo: o meu espírito é como uma lâmpada, trazendo clareza para a vontade de Deus. Sabe, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer que nós somos templo do Espírito. Em Efésios capítulo 2, versículo 29, vai dizer que Ele habita em nós. E nós lemos no princípio alguns versículos falando a respeito disso. Mas eu ainda quero ler só uma última passagem a respeito disso, que fala o seguinte: João capítulo 14, versículo 16. Não quero que você abra para a gente segurar um pouco do tempo, tá bom? Vai dizer o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para... Você viu que você nem leu junto comigo e completou o versículo? Sabe o que isso significa? A gente tem informação, mas o que eu quero é que ela se transforme numa realidade para você hoje. Uma revelação. Informação o mundo está cheio, o Google tem demais, mas só os filhos de Deus têm revelação. Irmãos, o Espírito Santo não nos abandona, Ele não se vai, a não ser que a gente faça por onde. Mas deixa eu dizer algo: no que depender dEle, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele não te deixa, Ele não se esvai porque a tua família não está dando certo, porque a empresa não está dando certo, porque a igreja não é a igreja que você queria, porque os teus líderes falharam. O Espírito Santo sempre estará lá, sendo íntegro, perfeito, justo, bondoso e amável. Quantos perceberam a expectativa de Deus em nos guiar? Todos os versículos é Deus expressando expectativa, dizendo: deixa eu te guiar, deixa eu te instruir, deixa eu te ensinar. Sabe, Perilo Borba usa um exemplo que eu gosto mais. Ele diz que nós devemos ser mais como pilotos de avião e menos como motoristas de carro. E eu gosto desse exemplo por quê? E quando ele começa a destrinchar, olha o que ele diz. Quantos aqui são motoristas? Olha, quantos aqui já andaram num carro? Deixa eu ver. Engraçado que nem os motoristas andaram no carro. Mas vamos lá.
Quando você está dentro de um carro, como é que você seguia? Você seguia pelas placas, você olha os retrovisores. Algumas pessoas olham. Existem alguns seres celestiais que não fazem isso, mas na maioria, o ideal seria olhar os retrovisores. A gente vê a sinalização, o semáforo, a gente vê as placas definindo a velocidade. Ou seja, nós somos guiados pelo que nós podemos. Se passar um cachorro na frente, você freia. Mas um piloto de avião, irmãos, ele vai enfrentar circunstâncias completamente diferentes. Não vai ter pedestre avançando na faixa. Não tem um semáforo para ele lá em cima, flutuando assim. Ele só pode ser guiado pelas instruções do lado de dentro. Quem está pegando isso aqui, gente? A única coisa que ele pode fazer, irmão, é seguir o plano de voo, que já foi preparado na hora dele sair. Por mais que ele não veja do lado de fora. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar de avião, mas tem horas que vem uma nuvem ali, irmão, que você começa a cantar: no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, porque não dá para ver nada. Uma vez eu peguei um voo, tinha tanta neblina, não sei nem como é que aquele homem desceu. Irmãos, era a gente pousando, eu, cadê o chão? Pousando, cadê o chão? Com menos espera, eu só sinto o impacto das rodas no chão. Por quê? Aquele piloto estava sendo guiado por algo que nós naturalmente não poderíamos ver. Irmãos, o Filho de Deus é guiado por algo que ele não pode ver. Ele é guiado por uma instrução dentro. Aleluia. Vou deixar você meditar um pouquinho sobre isso. Vira para o irmão que está do teu lado e vê se ele tem cara de piloto de avião. Olha, pelo barulho eu acho que não. Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Abre comigo lá. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Tem uns irmãos que a gente olha para o lado e diz: não, pastor, ele tem cara de barbeiro mesmo. Aleluia. Vai dizer o seguinte, 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Aquele livro da Bíblia que você lê todo dia, toda hora. Você leu ele hoje, tenho certeza, vou só te lembrar. Diz o seguinte: e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Quem quer ser bem-sucedido aonde for e tudo que fizer? Sabe, irmãos, há uma representação do Espírito Santo no Velho Testamento. Na teologia nós gostamos de chamar de tipificação. Tipifica, é como se fosse. No Velho Testamento nós temos o Cordeiro Pascal, que representava Jesus. Nós temos várias simbologias que eram, em determinado aspecto, até mesmo uma alegoria, para que a gente pudesse perceber e compreender melhor quando o Novo Testamento se manifestasse. E há uma representação de quem era o Espírito Santo no Velho Testamento que eu gosto muito, uma tipificação. Eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 13, versículo 22. Eu duvido você esquecer o exemplo do avião. Quem vai esquecer o exemplo do avião aqui? Duvido. Até hoje, eu tive uma ministração aqui na igreja, eu falei a respeito de um animal maravilhoso chamado pincher. Até hoje ninguém lembra o que eu preguei, mas lembra da história do cachorro. Êxodo capítulo 13, versículo 22. Você abriu lá? Vai dizer o seguinte: durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele também ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. Preste atenção agora. O Espírito Santo, irmãos, estaria conosco por quanto tempo? Ok. A coluna de nuvem, versículo 22, sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Sabe, irmãos,
A função do Espírito Santo é nos guiar e proteger. Enquanto aquele povo estivesse debaixo daquela nuvem, eles estariam em sucesso, provisão e estariam guardados. Eles poderiam ir por outro local, mas a nuvem apontava um destino. E é interessante que a direção de Deus não acabava quando as trevas cercavam o local. A noite chegava, Deus dava um jeito e continuava guiando da mesma forma. Não importa como está a tua vida, se está claro como o dia ou se está em trevas como a noite, Deus pode te guiar. Se necessário for, ele vai ser como uma nuvem. Se necessário for, ele vai ser como uma coluna de fogo. Mas uma coisa é certa, ele sempre estava adiante. Então, se está faltando direção de Deus na sua vida, a culpa não é dele. Porque sempre, sabe o que significa sempre no grego? Isso aí mesmo, sempre. Sabe, irmãos, tem um exemplo que sempre que a gente, pelo menos no Verbo da Vida, eu vejo as pessoas ensinando a respeito de como ser guiado pelo Espírito, eles adicionam, que é o exemplo do GPS. Quem sabe o que é um GPS? Deixa eu ver, olha só, que bênção. O GPS, irmãos, a função dele basicamente é definir um trajeto. Você diz, eu quero chegar em lugar, estou saindo de lugar A e vou para um lugar B. Aí ele vai e traça o trajeto segundo o que ele entende que seja o melhor caminho. Às vezes o GPS natural fica meio coisado e quer que você atropele as pessoas, ele começa a passar por cima das casas assim. O meu GPS ele não é de Jesus não, às vezes. Mas, considerando que o GPS fosse perfeito e não tivesse esses defeitos, qual é a função do GPS? Guiar. Você está andando e aí uma voz do nada aparece e diz, a 300 metros, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vira à direita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você chegou ao seu destino, aí quando você olha para o lado só tem mato. Mas, digamos que o GPS funcionasse perfeitamente. O GPS tem a função de informar, tem a função de apontar. Mas deixa eu te perguntar, ele pode pegar o seu volante e virar na hora que quer? Ele só pode informar. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é da mesma forma. Se o Espírito Santo nos possuísse e nos levasse para a sua vontade do jeito que ele deseja, isso não seria obediência, seria escravidão. Mas quando ele aponta o destino, cabe a nós decidir seguir ou não. Mas se algo der errado, a culpa é de quem? Minha. Nunca dele. Mas existe algo que eu acho fantástico quando a gente trata a respeito do exemplo do GPS. É fora de sério. Quando nós estamos indo para um local e ele pede para você virar à direita e por algum motivo o filho estava chorando, a esposa estava conversando, você é distraído mesmo, você passou direto e não entrou na rua que era para entrar. Eu não sei quantos já viram isso, mas o GPS diz assim, ó, recalculando a rota. Irmãos, eu não sei quantas coisas você já falhou na sua vida, mas ainda é possível recalcular a rota. Meu GPS diz assim, ó, traçando um novo trajeto. Nós não somos perfeitos, irmãos, existem coisas, às vezes a gente até recebe uma direção da parte do Espírito e aplica da forma errada. Você sabia que isso é possível? Deus te dá uma direção, mas na hora de aplicar você fez de um jeito desnecessário. Mas deixa eu te falar, Deus não está aqui para te atirar pedras, Ele está para traçar uma nova rota, um novo trajeto. Aleluia. É interessante que em Jeremias capítulo 29, versículo 11, se você está anotando, anota. Um versículo que a gente lê tantas vezes, ele vai trazer uma clareza ainda maior para o que a gente está dizendo. Ele diz o seguinte: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. E o versículo encerra ainda mostrando a soberania dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sabe, irmãos, quando nós falamos a respeito de ouvir a voz de Deus e cumprir a sua vontade, existem tantas pessoas que pensam dessa forma. Deus me livre de conhecer a vontade de Deus, porque Deus vai me mandar passar o dia todo na igreja, orando e jejuando. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A vontade de Deus é que você prospere, é que você avance, que você cresça. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de ouvir a voz dele.
E sabe, irmãos, falando a respeito de voz, eu quero que você grave uma frase. Luciano Subirá diz muito ela, mas vários outros ministros também dizem, que é o seguinte: o resultado pode ser espetacular, baseado no tema desse ano, pode ser extraordinário. O resultado é extraordinário, mas o processo é simples. O processo de ouvir a voz de Deus é simples, não é complexo. Sabe, às vezes a gente como ministro, a gente sobe aqui, os pastores vão concordar comigo plenamente nisso, e muitas vezes a gente sobe aqui e diz: Deus falou comigo a respeito dessa direção e de uma outra coisa. E às vezes você que está ouvindo pode associar que quando a gente diz isso, Deus gritou no nosso ouvido falando: nossa, aquele cara é ungido demais, Deus acabou de falar com ele. Deus falou com ele no ouvido dele, ó. Ele disse que ouviu claramente. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ouvir a voz de Deus pode significar algo além do que nós percebemos da maneira natural. Como nós ouvimos o amigo, como nós ouvimos a esposa, o marido, os filhos. Deus fala conosco de maneiras diferentes. Não é interessante que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? Vamos lá. Quantos aqui têm convicção que são filhos de Deus? Ok? Presta atenção. Quantos ouviram uma voz dizendo isso? Mas quantos têm certeza, certeza, certeza? Porque é? Testificou no seu espírito. Se uma coisa tão séria quanto o novo nascimento, Deus decidiu se comunicar dessa forma, quanto mais as outras áreas. Presta atenção. Se uma coisa tão séria quanto o novo nascimento, Deus decidiu se comunicar através do testemunho interior, quanto mais se você se muda para uma cidade ou não, se você compra roupa A, B ou C. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos lá. Quantos já ouviram, fique tranquilo, nós estamos em família, a voz de Deus de maneira audível aqui? Ok? Agora vamos lá. Quantos aqui, em alguma altura da vida cristã, você foi tomar alguma decisão, mas algo dentro de você dizia que aquilo não ia dar certo, ou que ia? Olha para trás, não, levanta a mão. Olha para cá. Outra pergunta. Quantos aqui falam sozinho? Vamos lá. Presta atenção. Aí chega o visitante, vê uma situação como essa e diz: isso não é igreja, é um hospício. Mas presta atenção. Quantos aqui já ficaram discutindo consigo mesmo a respeito de uma decisão? Ok? Você não queria fazer algo, dentro de você queria que você fizesse, aí você fica: mas por que eu vou fazer? Isso não é Deus não. Não, é você doido mesmo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo fala conosco. Mas porque não compreendemos muito bem a sua forma de falar, confundimos a sua voz com as nossas emoções e os nossos pensamentos. Quer um exemplo? Essa semana a gente levou o nosso carro para o conserto, e a minha esposa recebeu a maldição do orçamento pelo telefone mesmo. E aí, quando a pessoa me passou o orçamento, eu digo: não, meu dinheiro. Ixi, irmão, já chamei de devorador. Eu digo: você é o devorador. Você é Satanás querendo roubar meu trabalho. Você sai fora, capiroto. E aí eu vou para a oficina, para a concessionária. Quando chego lá, ninguém me convenceu de nada, ninguém me ensinou nada mais. Mas quando eu saio da oficina, eu digo para a Amanda, a gente não vai consertar aqui. Quando eu entro dentro do carro, a paz dentro de mim: você vai consertar aí. Minha mente não queria, e por dentro a paz. Aí o que é que eu fazia? Eu dizia: não, vou consertar em outro lugar. Irmão, parecia um filme de terror quando eu pensava na outra hipótese. Aí quando eu pensava: vou consertar lá, aí ficava tudo em paz. Parecia uma comédia. Eu digo: não, vou consertar lá, terrível. Vou consertar lá, tudo em paz. Há um versículo no Velho Testamento que fala da seguinte forma: com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Eu vou chamar de duas coisas aqui. Vou chamar de testemunho interior, mas também vou chamar de paz. Sabe, irmãos, abre a Bíblia comigo. Eu não vou ficar só dando exemplos. Colossenses capítulo 3, versículo 15.
vai trazer um versículo que eu adoro. Nós não vamos poder discorrer de todas as formas que Deus trata conosco com muita clareza, porque o tempo é limitado. Mas abre comigo lá, Colossenses, capítulo 3. Espera aí que minha Bíblia não quer abrir. 3, ok, agora foi. Espera aí, deixa eu consultar aqui. Colossenses 3,15. Vai dizer o quê? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine em vossos corações, e sede. Cadê as versões diferentes, chamando a paz de Deus seja o árbitro em vosso coração? Tem alguma aqui? Opa, 2, 3, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bingo. Qual é a versão que fala juiz? Ok. Então nós temos 3 versões aqui de cara: domine em vossos corações, seja o árbitro em vossos corações, e seja juiz. Deixa eu te falar uma coisa: o árbitro em um jogo de futebol, ele faz a jogada? Ele só diz o que é certo, errado e o que é legal. Você pode vir até aqui. Não pode chutar a canela do outro. Falta. É ou não é? Olha o que ele está falando aqui, Velho Testamento, com alegria saireis e em paz sereis guiados. No Novo Testamento ele diz: a paz de Deus seja o árbitro no vosso coração. E em João capítulo 14, se eu não me engano, versículo 26, vai dizer o seguinte: Jesus falando: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então a paz que Jesus está se referindo não é aquele estado zen. Isso aí qualquer hippie consegue. Quantos conhecem pessoas super tranquilas que não são crentes? Então não pode ser essa paz. Tem que ser diferente. Jesus diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Sabe, irmãos, é interessante que se nós começássemos a validar o testemunho interior como Deus falando, a gente obedeceria muito mais esse testemunho. O crente tem sexto sentido. Crente é X-Men, irmão. Sabe, nós vamos tomar decisões, nós vamos tomar escolhas. E às vezes procuramos uma voz falando no nosso ouvido claramente, mas dentro de nós já tem um alerta, para que sim ou para que não. Quem está aqui? Mas deixa eu te falar algo. A forma primária como Deus fala com o homem é e sempre será através da palavra de Deus. Até mesmo o testemunho interior deve ser julgado pela palavra. Sabe, ministerialmente você pode conversar com a maioria de nós. Pouquíssimas vezes nós vamos ouvir Deus falando de maneira audível. Mas eu te falo, toda semana, praticamente todo dia, existe um sinal verde ou um vermelho a respeito de várias decisões que nós tomamos. Então eu acredito que você nunca mais vai poder dizer que Deus não fala com você. Repita comigo: testemunho interior. Palavra de Deus. Ok. Ismael, Deus fala de maneira audível? Fala sim. Eu devo ter ouvido em toda a minha carreira cristã umas 2 vezes, em pontos bem cruciais, bem alarmantes da minha vida. Mas na maioria das vezes era só uma nota. O resultado é extraordinário, mas o processo simples. Quando nós decidimos se mudar para esse prédio, Deus não gritou conosco, mas todos os ministros, quando entraram nesse lugar, sabiam por dentro: é aqui. Sabe você, com relação ao departamento que Deus já mandou você entrar? Deus não falou com você no seu ouvido, mas dentro de você, quando você ouve o nome dele, você sabe: é para lá que eu tenho que ir. Sabe aquele irmão que Deus mandou você perdoar? Talvez ele não falou no teu ouvido, mas toda vida que você houver a respeito de perdão, aqui dentro começa o nome dele.
Testemunho interior. Deixa eu te perguntar, se é Deus falando, é sobrenatural ou não é? Mas deixa eu te perguntar outra coisa, é espetacular a voz ou é só um pequeno sinal? Pequeno sinal. Você compreende? Sabe, irmãos, se a gente começar a se atentar para esse testemunho interior, você vai notar que você deveria fazer o rema. Deus já está te incomodando faz tempo, e você está se perguntando se é para fazer ou não. Mas toda vida que você vê o nome do rema, fica aquele negócio: faz. Sabe uma outra forma que Deus fala conosco? Através de visões e sonhos. Deus fala. Mas deixa eu te falar, também não é o tempo todo. Uma vez ou outra. Se você está tendo visão e sonho o tempo todo, você é mais espiritual que o apóstolo Paulo e Jesus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Na busca pelo sobrenatural e espetacular, aos meus 14 anos de idade, eu desejava ouvir Deus. E eu queria ouvir Deus de qualquer forma. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deus, eu não gosto de ler a Bíblia, não gosto de ler. Não gosto desse negócio de ficar tendo que ler muito livro, mas eu gosto de Deus falando comigo. Porque toda vida que o ministro subia no púlpito, dizia que Deus falou com ele, eu achava aquilo top. Eu queria Deus falando comigo também. E aí eu passei a realmente ouvir voz. Eu sabia quem ia estar no lugar, quando ia estar, sem motivo nenhum. Você se lembra aquela passagem que a gente leu no início, que Deus, no Velho Testamento diz: te ensinarei o que é útil? Útil? Pois é, a voz só falava coisa inútil. Vai chover às 3 horas da tarde, vá com casaco e guarda-chuva. E eu ia. E aparentemente eu me sentia super espiritual com aquele negócio, porque, cara, pelo amor de Deus, eu sou o profeta mais top que eu conheço. Eu sei até quando chove. Eu sou um meteorologista de Jeová. E dentro de casa, meu pai me dava comandos, eu olhava para a vida do meu pai, e eu dizia: Deus nem fala contigo, ele fala com eu. Tu nem sabia, e eu sabia. E sabe, irmãos, eu não consigo te explicar, porque é uma coisa tão abstrato que eu vivi dentro de 1 ano, 2 anos, ouvindo aquela voz. Era tão claro no meu ouvido. Mas o checkmate para mim era que quando eu impunha as mãos sobre as pessoas e orar, eu dizia: agora vai vir a ficha corrida desse indivíduo, eu vou salvar a vida desse camarada. Não vinha nada, era seco. Tão guiado para a chuva. Mas quando ia abençoar as pessoas, seco. E a voz aqui, ó, no meu ouvido. Um belo dia eu estou lendo a Bíblia, me deparo com uma passagem onde o apóstolo Paulo se depara com uma mulher com espírito de adivinhação. E ela diz: esses são homens de Deus. Preste atenção. São homens de Deus. A mulher debaixo do espírito de adivinhação. E quando eu parei e vi que ele repreendeu aquilo, eu olhei para a minha vida. E eu disse: interessante, a voz fala coisas boas também, mas ela não me é útil. Ela não é eficaz. Ela não me traz paz, não me deixa mais espiritual, não me leva a orar. Eu orava pouco e não parava de ouvir. E quando terminei de ler aquele versículo, eu disse: se é um espírito de adivinhação falando comigo, eu repreendo você em nome de Jesus. Sabe, irmãos, você nunca vai me ver falando muito a respeito de se arrepiar na unção. Eu tinha mais cabelo na época. Eu me arrepiei todinho, das pernas até a cabeça. A sensação que eu tinha que tinha saído um piano das minhas costas, assim, ó. Tum. Fiquei leve. A voz parou de falar, nunca mais falou, mas presta atenção, eu passei a sentir falta. Por quê? Era espetacular. Agora para ouvir Deus eu ia ter que orar. Agora para ouvir Deus eu ia ter que ler a Bíblia.
fiquei tão confuso na época que eu disse: será que eu repreendi o Espírito Santo em nome de Jesus? Será que eu blasfemei? Fiquei tonto. Por quê? A gente pega o espetacular, a gente quer as luzes, mas a forma de Deus tratar é simples. Sabe, irmãos, meu desejo aqui é te inspirar a ouvir Deus, mas do jeito certo. Para você compreender o que é que Ele está falando, você tem que avaliar pela palavra de Deus. Para você compreender e aquela voz ficar mais clara, você tem que se render à oração, nas pequenas e grandes escolhas. Mas Deus quer falar, e eu creio que você quer ouvir. Hoje é uma noite de ceia, e quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o homem mais guiado que já andou sobre essa terra. Um homem cheio da unção, inspirado, andando em cura, sinais. Ele dizia: tudo que eu faço, eu faço porque vejo meu Pai fazer. Jesus, sendo Jesus, era guiado pelo Espírito. Sendo Jesus, disse: não faço o que eu quero, eu faço o que eu vejo Ele fazer. Então, se até Ele precisou ser guiado pelo Espírito, quanto mais nós. E o homem cheio da unção, guiado até a tampa, como a gente fala no Nordeste, decidiu morrer por mim e por você. Se sacrificou, todo o seu sangue foi derramado. Para quê? Para que eu e você deixássemos de ser espectadores de quem Ele era e nos tornássemos como Ele. O sacrifício de Jesus, que nós vamos fazer o memorial nessa noite, foi para que a gente deixasse de ser comum e se tornasse extraordinário. Vem cá, grupo de louvor pode subir. Sabe, irmãos, eu não sei como anda a sua vida e o que Deus deseja compartilhar com você nessa fase que você está vivendo. Mas olha para mim, é só o grupo de louvor. Você já viu eles no início. Salmos capítulo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me. Olha para mim. O desejo de Deus nessa noite é você deixar Ele te guiar. Baixinho, baixinho. É você permitir que Ele te guie. Porque que Ele é um bom pastor, todos nós sabemos. Mas você se lembra quando diz: guia-me mansamente? Porque às vezes Ele trata com a gente de maneira mansa. Nós não associamos que é Ele. Nós queremos que Ele brade. Afinal, Ele é Deus. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, quantos creem que o apóstolo Paulo era um homem guiado? Deixa eu ver aqui quantos hereges tem que não crê. Ainda bem que todo mundo crê. E o apóstolo Paulo, em um determinado momento da sua vida, ele vai entrar numa embarcação e ele diz: percebo que essa viagem será de grande dano para nós. Ele não fala que Deus falou, ele fala que percebeu. Em outro momento o apóstolo Paulo diz: uma grande porta se abriu para mim, mas paz nela não encontrei, e livre fui, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Sabe, irmãos, se você não está ouvindo uma voz audível, não significa que Deus não está te guiando, porque todos os dias você pode perceber aquele sinal dentro de você. E aquele sinal é o Espírito Santo te guiando para a direita e para a esquerda, dizendo: não feche esse contrato, sai dessa casa, vai para um outro lugar, não se mistura com Beltrano, não fala esse tipo de coisa. E toda vida que você fala um palavrão, aquilo trava dentro de você. É Deus falando, meu querido. Ainda existem outras formas de Deus tratar, mas eu não tenho tempo nessa noite. A voz da nossa consciência, visões e sonhos podemos nos aprofundar, mas uma coisa é certa: Deus quer nos guiar. Fica de pé um pouco. Eu quero te contar um testemunho. Eu já contei ele aqui algumas vezes. Perdão. Mas dentro desse assunto eu acho perfeito. Olha para mim, eu quero que você se concentre para você não perder.
estava em Fortaleza, pregando no acampamento lá. E a gente estava com a liderança da igreja. Havia um momento separado para pregar para os ministros. Eles me convidaram, eu fui orar pelos ministros, pela equipe. A gente estava debaixo de uma unção tão poderosa, tão densa. A vantagem de acampamento que não tem hora para começar nem hora para acabar. Dá para o negócio, no bom sentido, de estrambelhar e ir embora. E enquanto eu orava pelas pessoas, eu passei por um bebê. Tinha um bebê. E me veio uma impressão, uma vontade. Eu não vou dizer que Deus falou comigo, porque eu não ouvi. Mas me veio uma impressão, uma vontade. E eu percebi que eu deveria tocar com 2 dedos na testa do bebê. E eu passei pelo bebê e encostei os 2 dedos. Quando eu fiz isso, a mãe pegou o bebê, agarrou com toda a força e correu para o lado de fora. E eu notei que algo tinha acontecido. Quando encerrou o evento, encerrou o culto, a mãe me procurou e disse: Ismael, aconteceu uma coisa. Você nem imagina. Eu digo: não mesmo. Ela disse: o bebê era recém-nascido, não tinha 1 mês. Quantos pais e mães estão aqui? Ok. Quantas vezes um bebê recém-nascido faz necessidades? Ok. Fazia 5 dias que ela não fazia nada. Eu achava que ela era gordinha. Não, ela estava inchada. E quando eu toquei os 2 dedos na criança, é engraçado mesmo, irmão, desentupiu. E o que para todo mundo poderia ser nojento, para a mãe era um milagre acontecendo. E sabe, quando as pessoas olharam para mim, quando aquela mãe olhou para mim, ela disse: graças a Deus, você foi guiado pelo Espírito de Deus, Ele falou com você. Mas para mim só foi um negócio assim, ó, toca os 2 dedos. O resultado é extraordinário, mas o processo é... Não olha para a gente, irmãos, como semideuses. É simples. Deixa eu te perguntar, quantas coisas simples Deus quer te guiar hoje? E amanhã? E depois? No teu trabalho, no teu serviço, na tua rua, com os teus familiares? Pequenas notas, mas grandes resultados. Sabe, irmãos, tudo isso foi graças a Ele. Foi por causa dele, foi por causa dele. Quando tu se lembra que no Velho Testamento Deus só falava com reis, sacerdotes e profetas. Mas deixa eu te perguntar, quantos aqui já ouviram a voz de Deus através do testemunho interior? Aquela escravidão acabou. Eu sou guiado pelo Espírito. É o Espírito Santo que trata comigo. Eu não dependo de homens, eu não dependo de lugares, eu só dependo dEle. E aonde quer que eu for, aonde eu me esconder, para onde eu correr, lá Ele me guiará. Porque Ele ficará comigo para sempre, para sempre, para sempre. Porque Jesus disse: eu irei subir, mas vos enviarei outro Consolador. Tudo isso que eu estou ministrando nessa noite, irmãos, foi porque Ele subiu. E Ele só subiu porque se sacrificou.